Bem, falemos agora dos tios e das tias, dos dois lados da minha família, da minha mãe e do meu pai, dos irmãos deles, né? Lá da parte de Altinópolis, o filho mais velho foi a Isabel, a tia Filhinha. A tia Filhinha nasceu em 1915, uma pessoa dulcíssima. Casou-se com o tio Tenente, né? Honório Garcia Palma, que faleceu em 1940, final do ano, em outubro, de febre amarela. Ela é dona da usina Barra Grande, lá em Serrana. E o Luiz Carlos, o filho, que nasceu em 16 de setembro do mesmo ano, 1940, ficaria órfão, né, um mês depois. E depois, sob a tutela da tia Filhinha e do vovô e da vovó, até os 18 anos. E depois a tia Filhinha se casou com o Manuel de Paula Andrade, primo irmão dela, o tio Neia, um sujeito extraordinário, de 1918, o tio Neia. E tiveram, primeiro a Maria Salete, uma filha que faleceu prematuramente, meses depois. Depois veio José Roberto, Antônio Fernando e José de Paula, os três primos muito presentes na nossa vida do Faísca e da Cidinha, demais. Os filhos do Faísca e da Cidinha conviveram muito com Batata e com os três, muito, muito, muito. Depois da tia Filhinha nós tivemos o tio Quito, um médico, um sujeito carismático, todo mundo gostava dele, um sujeito extraordinário, morreu em 1952. Formou-se em 49, foi para Pirassununga e morreu em 1952. Deixou a Salete, a Maria Salete, órfã, pequenininha ainda. E a tia Lúcia, mulher do tio Quito, né? José de Paula Castro. A tia Lúcia depois casou-se com o Edgar Pereira, o tio Edgar. Chegou a coronel, um sujeito extraordinário, muito amigo da família, sempre convivemos. Depois do tio Quito veio, o tio Quito era 1916. Depois, em 1918, veio o tio Neno, João Doraci de Castro. O tio Neno, ele se casou com a tia Ivani, Zucoloto Raffaini, a tia Ivani, e eles tiveram as três Marias, né? Regina, Lourdinha e Fátima. E depois ela faleceu, logo no nascimento da Fátima. E o tio Neno depois casou-se com a tia Cida, né? Aparecida de Oliveira, filha de Sovilino de Oliveira, lá da Fazenda Fortaleza, descendente do Diogo Garcia da Cruz. E com a tia Cida, o tio Neno teve os filhos, né? A Ivani, o Júnior, a Filomena, a Adriana, a Fabíola e o Paulo de Tarso. Eu não me lembro muito bem a ordem, mas é por aí. Primos maravilhosos. Depois veio a tia Clarice, né? E a tia Clarice morreria em 1960, em agosto, de Chagas, deixando os 4 filhos: Marco Antônio, do Zé Fernando, da Maria Helena e da Maria Lúcia, e o tio Zé, viúvo, um sujeito extraordinário, também de 1918, maravilhoso, né? E depois da tia Clarice, lá em 1930, a Rapa do Tacho, né? A derradeira da colmeia, veio a Cidinha, a Aparecida de Paula Castro, a minha mãe. Casou-se com meu pai, Aparecida de Paula Castro Alves. A Cidinha, uma mulher encantadora, não é por eu ser filho. E a casa da mamãe e do meu pai, tanto em Campinas até 1966, quando mudamos para Ribeirão, e ficamos lá em Ribeirão de 1966 a 1986, era uma casa, tinha, né, só para ter uma ideia, a Dona Maria passava roupa, morava lá no fundo. A Lourdes ficou lá um tempo, a filha, morava lá, empregada. Eram 7 filhos, meu pai e minha mãe.
sempre moraram lá, 3, 4 primos, dentro da casa, sempre. O Batata morou lá uns tempos, lá no fundo. Dentro da casa do quarto das meninas tinha beliche, morava a Lourdinha, a Regina, a Fátima, o namorado da Regina, o Maurício, ia lá fazer serenata, era delicioso, tocando carinhoso com aqueles caras de madrugada, né? A casa sempre cheia, uma coisa absurda, mas impressionante a quantidade de gente que tinha lá dentro. Era 20, 30 pessoas todo dia lá, todo dia. Cerveja, almoço, janta, aquela coisa, né? Indescritível. Os natais eram todos lá na casa da vovó Jacinta, em Ribeirão. A gente reunia lá. Depois passamos a reunir lá na Fazenda Santa Estela, do tio Maurício e da tia Gilda. Eu tenho um filme de 1977, que fizemos um amigo secreto lá. Uma delícia. Naquele tempo não tinha som, essas coisas, só tinha uma vitrolinha ali. Era bem mais gostoso. A gente convivia muito, muita música ao vivo ali na hora, né? Ficava tocando, eu, a tia Gilda e muita gente também. E a partir daí, a Fazenda Santa Estela virou Os casamentos eram lá. Festas, sim, mas uma atrás da outra. Festas grandes, importantes. Casamento eu fui uns 10, 15, 20, não dá para contar. As bodas de prata do meu pai foram lá, os 80 anos da minha avó. Enfim, e passou a ser um lugar onde canalizou. O tio Maurício até tem uma frase, ele falou, eu tive o privilégio de promover o contato. E é verdade, porque nós passamos a conviver e a conhecer também mais detalhadamente muitas famílias por causa das reuniões na Santa Estela, das festas que fizemos lá. Por exemplo, os Montans. Montans é Figueiredo Montans, lá de Altinópolis, filho descendente do Alfredo Júlio Montans e da Dona Maria Garcia de Figueiredo, né? Filha do Antônio Garcia de Figueiredo. Ela é tetraneta do Diogo, do velho Diogo. E os filhos do Alfredo Júlio Montans, que é o seu Durval, pai do tio Maurício, o João Montans, os filhos de Sebastião, o pessoal lá de Jabuticabal, das mulheres todas, né? A Nadir, Mariinha e tantas outras. E eles foram casando também com Moura, então ficou lá. Então, Moura e Montans, lá na Santa Estela, eu conheci a maioria e fui saber da ligação das famílias lá. Com o tempo a gente vai. Eu gosto muito desse assunto, né? De família, de ligação. Então, os filhos do Sebastião, principalmente, né? O Nando Montans, o Zé Montans e a Ruth, né? Direto. E toda a irmandade do Sebastião, tio do tio Maurício, que era irmão do Durval, né? Enfim, foi um lugar impressionante, a quantidade de festas importantíssimas que tivemos lá, porque uma festa às vezes demora uma semana, você fica falando nela, um mês, e depois mais 20 anos você fica falando dela, né? A festa dos Meireles, reunimos os Meireles de Tambaú, né? Primos da tia Gilda e do meu pai lá. Nossa, uma coisa extraordinária. Então foi um ponto de ligação importantíssimo. Franca, lá na fazenda do Zé Amélio, e depois o Fernandinho passou a morar na casa do velho Fernando Rosa, né? Também um outro ponto muito importante, porque a dona Ana, dona Anita, minha tia Anita, irmã da minha avó, que casou-se com o Fernando Rosa. E eram primos, né? O Zé Amélio, meu pai, compadres, o Tonho, o Luizinho, aquele pessoal todo. Então, a ligação entre Franca e Tambaú, muito grande, muito grande. E Altinópolis, né? Altinópolis, Franca, Tambaú, direto. E Ribeirão Preto, né? Por causa da tia Gilda, do tio Maurício, meu pai, minha mãe, meus avós também, e os irmãos, né? Todos, a tia Cleide aqui, tudo. Orlândia, tio Bajara, casado com a minha tia Marilda, muita reunião lá também, mas muito, fizemos natais lá, com a família toda, lá na fazenda também, na Fazenda Jardim. Então, e outra coisa, as três tias, a Cleide, Gilda e Marilda, elas sempre foram muito grudadas, muito ligadas, né? Eu me lembro, eu estava lá em Campinas, eu tinha 10 anos,
Eles iam lá visitar a gente. Nossa, era uma alegria, eles levavam presentes e tudo. Aí nós viemos para cá morar na casa do vovô, eu, o mais velho, o Nicão e a Ângela. Moramos lá 1 ano, até meu pai vir, porque para não perder o ano escolar que eles viriam em julho. E elas iam lá direto, e todas as vezes que elas se encontravam, elas se abraçavam, ficavam lá no sofá, uma encostando, deitada com o pé no colo da outra, e sempre assim, elas sempre foram muito ligadas, até hoje, graças a Deus, né? Da parte da minha avó de cá, o meu pai é o mais velho, depois a tia Cleide, né? Que casou-se com o tio Lizinho, e tiveram os filhos do Cacai, o Ado e a Cristiana, né? A Cristiana é minha comadre, ela é madrinha do Francisco. Depois veio a tia Gilda, né? A Adriana, o Guilherme, o Gustavo e a Fernanda. E com o tio Maurício. O tio Maurício é filho único e botou a família inteira lá, em festa e tudo. Sempre foi um tio bem carismático, fortíssimo nesse ponto. O tio Celso, que casou-se com a tia Zélia, teve a Ana Lúcia, o Fabinho e a Ana Cristina, primos adoráveis, né? E depois ali a tia Marilda, que casou-se com o tio Bajara, né? O Bajarinha, o Augusto e a Fabiana. E convivemos muito lá, muito. E Figueiredo, Meireles, são famílias parecidas, né? Vieram todas lá da Ilha do Faial, lá para aqueles interior de Minas, Aiuruoca, Cruzilha, né? Os troncos vieram de lá, né? O meu avô, Juca Lourenço, o pai dele chamava José Lourenço de Castro, ele era José Lourenço de Castro Filho. Eles vieram para cá, final do século XIX, ele comprou a fazenda Boa Vista do Café, e depois ele morreu, o meu avô tirou o filho e passou a assinar José Lourenço de Castro, ficou ele e a Amélia Maria. Ficaram lá, depois essa fazenda Boa Vista do Café dividiu-se em duas, né? A fazenda Bela Vista lá em cima e a parte de baixo ficou com a tia Amélia. É a mãe do Augusto, do Tião Reis, do Lazinho, da Lourdes e tantos, né? Da Lourdinha. Enfim, Altinópolis é muito forte, muito, muito presente, em todos os lados, né? Todos os lados que a gente possa imaginar. Tudo, parece que tudo nasceu de lá. O pessoal de Franca, a tia Anitta é de Altinópolis, né? Então, tem muita ligação. Por causa do Antônio Justino, que era de lá, os filhos todos de lá, foi por isso. Então é isso. A nossa família, Figueiredo, Meireles Alves e Paula Castro, todos mineiros, vindo lá vieram primeiramente da Ilha do Faial, depois vieram para cá. Todos mineiros, a mesma cultura, o mesmo convívio, os mesmos valores morais e culturais sobre a fé cristã, a língua portuguesa rígida, né? Todos tiveram boa educação, graças a Deus. Educação e instrução escolar. Um colégio, um ginásio naquele tempo, como o Zé Amélio fez, Champanhar, em Franca. Meu pai fez São José de Batatais, depois estudou em São Paulo com os primos de Tambaú, fizeram lá o Colégio Sion. Aquele pessoal, você vê a caligrafia e o conhecimento que eles tinham, o português deles. Quem fazia um ginásio naquele tempo, meu filho, já estava pronto para fazer qualquer oratória em qualquer palco ou qualquer púlpito, né? Dependendo do carisma de cada um, porque já era o suficiente, a educação já estava ali, bem diferente de hoje, evidentemente. Então é isso, eu sou um caipira que descendo de Figueiredo e de Meireles, graças a Deus, sobre a fé cristã e toda essa cultura maravilhosa do interior paulista, vamos dizer. É isso aí.